Olá, pessoal. Hoje eu vou apresentar para vocês mais um capítulo do livro do Rancharan, A Liderança na Era da Turbulência Econômica. Só relembrando, né, o contexto desse livro, o Rancharan ele escreveu esse livro em meio à crise de 2008, né, que teve seu estopim lá nos Estados Unidos, no mercado imobiliário, e que acabou se tornando uma crise global. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 4 do livro, que é a mente que controla o dinheiro, o CFO, né? No caso aí o Chief Financial Officer. Até então o autor ele tinha retratado cenários aí que poderiam acontecer com os CEOs das empresas, né? E esse é o primeiro capítulo que ele começa a tratar especificamente do CFO, né? Que é basicamente o executivo financeiro, principal executivo financeiro da empresa. Então, iniciando aí, né, segundo o Rancharan, o autor, existiam dois tipos de CFO em épocas de abundância, né, em épocas fora a crise, né, aquele que se concentra no relacionamento, aquele que se concentrava no relacionamento com os investidores e nos índices de maior interesse, como preço sobre o lucro, financiamento, refinanciamento para manutenção da estrutura, da dívida da empresa, questões um pouco mais superficiais, né? E o CEO operacional, aquele que agia já como um parceiro do CEO na administração do desempenho financeiro e na manutenção da saúde financeira da empresa, bem como questões de reestruturação e composição de portfólio, incluindo aquisições e desinvestimentos. Ou seja, já era aquela pessoa que era praticamente o braço direito mesmo do CEO, muito mais próximo da administração da empresa, né? E o autor cita então que o momento da crise, o momento que estava sendo vivido, era o momento do CFO operacional, porém também atento ao mercado financeiro, ou seja, deveria ter essa característica do primeiro CFO citado, né? Ficar atento ao mercado financeiro, à relação com os investidores, sim, mas internamente na empresa ele deveria ser o CFO operacional, aquele cara mais próximo das atividades da empresa. O autor reconhece também a dificuldade, né, da maioria dos gestores que nunca tiveram de tomar decisões em condições como aquelas, e para tanto ele citou alguns pontos importantes que cada CEO deveria seguir. O primeiro deles seria estabelecer o tom das comunicações, no caso, né? Primeiro, transmitir convicção de que a empresa sobreviverá com sucesso à tempestade, conquistando lealdade, confiança e colaboração de todos. Depois, apresentar fatos e detalhes sobre a saúde financeira da empresa de maneira clara e objetiva, de forma que as pessoas possam entender, e demonstrar a importância do caixa e dar exercício às pessoas envolvendo mudanças nas metas ou na alocação de recursos em diferentes cenários, né? Por exemplo, o autor cita que em uma empresa que ele conhecia, o CEO e o CFO, eles submeteram 200 pessoas da linha de frente a exercícios para mostrar como uma queda de 10% na demanda afetaria cada parte da empresa, incluindo aí margens, vendas, estoques, tudo. E também até mesmo os planos de aposentadoria dos empregados, né? E isso fez com que as pessoas entendessem a importância de proteger o caixa da empresa e incentivou a todos a colaborar e trabalhar em equipe de uma maneira geral para tirar a empresa daquele cenário, né? Entendessem a situação. Outro ponto, ser construtivo e específico ao demonstrar como os recursos devem ser alocados, né? Então, como cada departamento, cada parte da organização deveriam alocar os seus recursos
de acordo com as novas prioridades, né? Porque quando surge uma crise, surgem novas prioridades. E, por fim, aí, que da mesma forma que o CEO, no caso aí saiu o CFO, mas seria que o CEO está interagindo com muito mais proximidade com os líderes de outras áreas, como já foi citado em capítulos anteriores, o CFO precisaria treinar seu pessoal para fazer o mesmo com todos os níveis da empresa, né? Na parte de finanças, né? Que seria deixar todos os outros departamentos aí muito mais próximo da parte de finanças, entendendo o que cada um poderia fazer para ajudar. Outro ponto aí, né, levantado pelo autor seria conhecer os números, que como encarregado de finanças, o CFO seria o responsável por analisar tanto a cadeia de demanda quanto a cadeia de suprimentos e avaliar os efeitos da retração econômica em cada uma delas. Nesse contexto, os indicadores mais importantes que o CFO precisaria ter em mãos seriam aí fluxo de caixa, geração de caixa, cobrança, utilização de caixa e disponibilidades, certo? O autor cita também que, de uma maneira geral, o CFO ele deveria agir como se ele fosse um CRO da empresa, né? Que seria o executivo de risco da empresa, monitorando todos os riscos que a empresa estaria envolvida ali naquele momento através dos indicadores, né? Então, além das atividades de CFO somente, ele deveria estar tão por dentro dos indicadores a ponto de conseguir mensurar os riscos da organização. E, assim como o CEO também deveria administrar mais intensamente, assim como o CEO deveria administrar mais intensamente a empresa em geral, o CFO deveria administrar as finanças com maior intensidade, tá mais próximo de cada detalhe das finanças. Outro ponto que o autor levanta: aconselhe o CEO, que ele cita que o CFO seria responsável também, ou deveria, né, fornecer ao CEO a opinião sincera sobre tudo o que envolver as finanças da empresa, ter uma visão bem informada sobre praticamente tudo o que a empresa está fazendo e como isso afetaria a força da organização no curto, médio e longo prazo, e também o CFO seria responsável por gerenciar os números essenciais e por desenvolver novos indicadores para explicar e analisar a postura financeira dinâmica da empresa. Então, ele deveria, o que esses 3 pontos trazem, de aconselhar o CEO, basicamente que ele deveria estar bem próximo do CEO e com informações muito claras enfim, muito bem municiado de informações para ajudar o CEO nas tomadas de decisões que fossem ser necessárias naquele momento. Outro ponto: oriente o processo orçamentário. O CFO ele teria como principal tarefa encontrar uma maneira de rever com frequência o orçamento, talvez até mensalmente, de modo que reflita a realidade e permita a relocação de recursos, certo? Então, o que antes levava semanas e meses, ou até meses para fazer um orçamento, para ser usado durante todo um ano, agora esse orçamento ele deveria ser um exercício muito mais ágil, de 2 ou 3 dias, para que fosse refletido ali numa frequência muito menor a realidade da empresa, que deveria ser acompanhado muito mais de perto, porque em momentos de crise a gente vê, trazendo para o exemplo atual, né, da pandemia que a gente está vivendo, em tempos de crise, os cenários dentro das empresas mudam de maneira muito rápida, então um orçamento anual ele não retrata mais
o que a empresa está passando, né? Ou como a empresa deve agir, né? Ele não dá mais as diretrizes corretas de para onde a empresa deve ir, onde a empresa deve alocar recursos. Outro ponto seria realocar recursos, ou seja, injetar mais recursos em alguns projetos e tirar de outros, certo? E aí o time de finanças e o CFO, eles deveriam se assegurar de que as decisões sobre quais projetos continuariam e quais seriam abandonados, elas se baseassem nos investimentos de liquidez imediata, né? No retorno desejado sobre aquele investimento e não no retorno já realizado ou no apego pessoal, como cita o autor, sobre aquele projeto. Até porque por mais que um projeto específico já tivesse tido muito investimento e no futuro ele pudesse trazer um bom retorno para a empresa, naquele momento tudo havia mudado e poderia acontecer até de que aquele projeto fosse impraticável se a empresa não tivesse mais o caixa necessário para manter aquele projeto, né? Então ele poderia ser um projeto que já foi investido muito dinheiro, mas a empresa não tem mais aquele dinheiro naquele momento para ser alocado daquela maneira, e aquele projeto já não conseguiria mais seguir em frente e também não traria o retorno imediato que era necessário naquele momento. E o terceiro ponto seria rever periodicamente as estimativas de fluxos futuros de receita, para certificar de que continuam sendo realistas, né? Da mesma forma como é feito com o orçamento. Outro ponto levantado pelo autor que seria necessário para o CFO em momentos de crise seria de dar conselhos sobre a remuneração. O autor cita que o CFO, em conjunto com os executivos de recursos humanos, deveria desempenhar um papel central na definição de como o conselho de administração iria ajustar os pacotes de remuneração dos gestores sêniores para refletir a nova realidade. E ele cita também alguns elementos chaves desses planos de remuneração, que seria, primeiro, pensar na arquitetura do plano, ou seja, qual seria aí a proporção dos planos de remuneração, qual seria a proporção que seria fixa, qual seria a proporção que seria variável em um ano e qual seria a parcela que seria variável ao longo prazo, né, das remunerações, aí, dos reajustes. Segundo, repensar nas medidas de desempenho, quanto peso atribuir a cada uma, por quê, né, quais seriam as medidas de desempenho quantificáveis mais indicadas para aquele momento e quais seriam as medidas ali qualitativas, talvez subjetivas, mas que também de alguma maneira fossem ligadas ao momento em que a empresa estava vivendo, né, de maneira que todos se virassem para os objetivos principais da empresa. E um terceiro elemento-chave, a participação ativa do CEO na formulação de novos indicadores de desempenho. Mais um ponto levantado sobre o autor seria: previna-se contra falhas no cumprimento de contratos por parte de clientes e fornecedores. Ou seja, o CFO também deveria se atentar aí às relações comerciais, né? Em conjunto com o comercial, com os times comercial e marketing, o CFO deveria avaliar em detalhes os demonstrativos de seus parceiros para identificar os que teriam mais chances de tropeçar e quais efeitos isso teria sobre a empresa. Ou seja, seria necessário realizar uma análise de balanços, de demonstrativos de resultados dos parceiros, tanto de clientes quanto de fornecedores, para ver quais que estariam sofrendo mais com a crise e de repente poderiam vir à falência e quais seriam os impactos
para a sua própria empresa, né, no caso do CFO, caso um daqueles parceiros comerciais viessem à falência, né, de modo que a empresa pudesse se prevenir, agir antecipadamente a esses acontecimentos. E, ainda dentro desse contexto, o CFO ele não deveria abrir mão de clientes de maneira precipitada. O autor ele cita que talvez dependendo de como o parceiro comercial estivesse, se ele fosse realmente quebrar, se ele não tivesse com uma saúde financeira estável, talvez fosse o caso de deixar um cliente, de deixar um fornecedor, mas isso deveria ser analisado com muito cuidado, né? Porque caso tivesse um cliente que fosse necessário de ser abandonado naquele momento, e, por exemplo, aquele cliente ainda tivesse estoque de produtos da empresa, o CFO ele deveria verificar como seria possível ajudar esse cliente a liquidar esse estoque, por exemplo. Se seria o caso de trazer de volta esses produtos sob algumas condições comerciais, é lógico, e revendê-los a outros clientes. Enfim, tudo de maneira a tratar com muito cuidado aquele parceiro comercial, né? Para que aquele relacionamento comercial que naquele momento está sendo abandonado, aquilo não feche uma porta, né? E, enfim, não traga outras questões negativas no futuro. Então, tanto em questões de clientes quanto em questões de fornecedores, deveria ser tratado com muito cuidado, caso a empresa resolvesse deixar de negociar com aqueles parceiros. Por fim, alguns pontos um pouco mais breves, né, que o autor traz, que também não menos importantes, claro, mas que também seriam de responsabilidade do CFO nesse momento, seria treinar o seu pessoal, né, trabalhar com os executivos financeiros subordinados a ele, para identificar quais conseguirão ou não, a partir daquele momento, lidar com o ambiente de extrema pressão que eles estavam passando, e repassar funções chaves, né, para essas pessoas, de modo que eles adquirissem experiência em momentos de crise, né? E além disso, também essa experiência nesse momento prepararia essas pessoas para cargos mais altos no futuro também, né? Dentro da empresa. Depois, treine a administração sobre o balanço patrimonial. O autor ele cita que o CFO e o pessoal de finanças, o time desse CFO, eles deveriam instruir os administradores da companhia em relação às complexidades do balanço patrimonial, usando dados reais da empresa e o que poderia acontecer em diferentes cenários, para que essas pessoas elas entendam como um item afeta o outro, né? Por exemplo, se a classificação de dívida da empresa caísse de A para BB, quais seriam as implicações que isso teria, né? A empresa ela não conseguiria tão facilmente financiamentos, talvez, a captação de recursos em geral da empresa seria impactada. Então, como cada ação que esses gestores, esses administradores pudessem tomar, como cada uma dessas ações poderia impactar em outras partes do balanço, né, de maneira geral. E, por fim, manter o conselho informado, né, que seria também de responsabilidade do CFO, manter o conselho de administração informado sobre quaisquer desvios significativos em relação às expectativas financeiras da empresa, né, e, se necessário, inclusive, aumentando a frequência de contato com o conselho para que todos estivessem informados e alinhados de como a empresa está passando aquele momento de crise. Certo? Esses são os pontos principais.
de tarefa do CFO em momentos de crise. Obrigado.